Boa noite. Um jogo que, apesar que o Curitiba já começou o jogo praticamente com 1 a menos, né, com a expulsão logo no primeiro minuto, queria que você explicasse essa estratégia de tentar manter essa superioridade posicional, já que você não tinha essa vantagem numérica no jogo, estava em vantagem numérica, e por que essa opção pelo Bosquilha, a saída do Bosquilha e a entrada do Bernardo, se for para manter, queria que você explicasse. Bom, antes de explicar isso aí, eu tenho que parabenizar a minha equipe por toda a entrega, por toda a disciplina, por toda a gana, por toda a raça que tem dentro do campo. Eu acho que agradecer ao torcedor que, se em campo a gente tinha 1 a menos, a força da arquibancada fez com que a gente nivelasse e conseguisse fazer essa vitória maravilhosa. Eu acho que é uma vitória que dignifica os jogadores, que orgulha cada torcedor que teve na arquibancada hoje, pela humildade, pela entrega, né? Por tudo que eles fizeram dentro de campo, pela superação que tiveram dentro de campo. A gente não pode esquecer que o Red Bull jogou na quarta, nós jogamos na quinta. E nós corremos desde o segundo minuto de jogo, ou seja, corremos praticamente 100 e poucos minutos, porque deu 4 no primeiro tempo, então foi a 49, deu 5 no segundo, deu 50, dá 99 minutos, menos 2, corremos 97 minutos, corremos 97 minutos com o jogador a menos, e saímos de 0 a 0 para a vitória. Então, eu acho que por tudo isso, tem que parabenizar, tem que sair orgulhoso do feito que eles fizeram hoje aqui. Amanhã é outro dia, tudo isso que foi feito vai ficar para a história, mas não vai valer mais nada. E aí nós temos que pensar no nosso próximo adversário. Mas hoje tem que comemorar, hoje tem que comemorar, hoje tem que sair feliz, hoje tem que sair fortalecido mentalmente, tem que sair confiante, por tudo que eles fizeram dentro de campo, por toda a entrega. E eu não falo dos 11, eu falo dos 5 que entraram, eu falo do banco que empurrou, né? E lógico, já falei e volto a repetir, do nosso torcedor. Né? Nosso torcedor que apoiou e fez a diferença, fez o equilíbrio do início ao fim. Entrando na estratégia do jogo, no primeiro momento a gente fica com o Bosquilha e você vê que com o Bosquilha permanecendo no jogo, ele estava bem. A gente não pode esquecer que o Bosquilha estava num processo de ganho de ritmo. Ele jogou na quinta-feira 70 minutos ou mais. E aí a gente passa a jogar um jogador a menos. Sendo que ele, num primeiro momento, ele estava acompanhando a beirada e depois eu baixo. Depois que eu faço o gol, eu deixo ele por dentro para pegar o volante e ponho o Manga na direita e o Fabrício na esquerda, para a gente ficar com linha de 5 ali, né? E fechar. Só que aí, numa jogada de felicidade do centroavante ali, acabou rompendo e fazendo um gol de empate. Porque jogadas, acho que teve algumas defesas maravilhosas do Gabriel, que foi quando eles escaparam, porque é difícil fechar, é um time que joga muito, e você balança, e eles vão achando espaço, né? E nós balançamos e conseguimos, com o decorrer do jogo, melhorar, e conforme eles foram caindo de produção fisicamente, o time deles, o nosso time foi se fortalecendo defensivamente. E você vê, a gente tomou o gol, a gente se sustentou, não deixou de atacar, e no segundo tempo conseguiu o segundo gol. A entrada do Fabrício, do Bernardo, é porque naquele momento o Bosquilha já estava afogando e a gente precisava de um jogador de velocidade que fizesse uma situação de beirada, que não precisasse o Manga ir até o fim e que o Manga ficasse com as estocadas na frente
Porque a cada pique, a cada disputa do Manga ali na frente, a gente teria um desafogo, um momento de respiro. E aí o Bernardo entra e consegue fazer o trabalho defensivo, né? E o Manga sustenta o trabalho ofensivo. E aí a nossa equipe, nos momentos que conseguiu fazer a bola chegar na frente, ela começa a se equilibrar e começa a sair mais inteira, mais encorpada para o contra-ataque. E o lado defensivo também começa a dificultar mais e mais para eles. Eles rodam. Nos momentos que escaparam, a leitura nossa foi correta de cobertura. Os balanços, as falhas deixaram de existir, teoricamente. E sempre nós tivemos um para corrigir. À medida que a gente foi perdendo jogadores, né? O Bruno, em determinado momento, a gente já esperava que o Bruno fosse sair do jogo, porque ele correu demais. O Bruno correu 12 quilômetros no jogo do Palmeiras, foi o que mais correu. E hoje, se bobear, quando saiu, ele já ter corrido 10. Eu só vou saber isso amanhã, ou terça-feira, né, com os dados do GPS. Mas, tudo bem que ele é menino, tem 21 anos, mas com 3 dias de descanso, correu muito. E correu certo. E hoje fez o que eu venho incentivando dele, que é bater em gol. E foi feliz no chute a gol. À medida que a gente foi perdendo jogadores, quem foi entrando, foi dando vida nova. A gente podia perder um pouquinho mais na experiência e na minutagem, no ritmo que os caras estão acostumados, mas a entrega deles fez com que a gente tivesse encorpado dentro do jogo, sustentando a fase defensiva e também saindo para o jogo ofensivo. E graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente pode sorrir, pode comemorar hoje, descansar, botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, né? Semana boa para trabalhar. Sempre quando tem semana de vitória, o trabalho fica mais fica de melhor qualidade, digamos assim, né? E o clássico domingo que a gente tem que jogar muito, né? O momento do rival é bom. Vamos torcer para que a gente siga sob o meu comando 100% em Curitiba, respeitando muito a equipe. Nós vamos ter dificuldade com o tipo de gramado, né? Um piso bem mais rápido, que eles estão acostumados, nosso time nem tanto, mas não tem o que fazer não, é clássico e, como dizia, nem lembro quem, clássico é clássico e vice-versa. Gostou, né? Guto, boa noite. Eu falei com o Gabriel, goleiro, ele na saída do campo, ele disse assim: saímos do Allianz com orgulho, muito ferido, porque sabemos que fomos muito mal. Como foram, pegando essa declaração como um gancho, como foram esses pouquíssimos dias, desde que acabou o jogo lá quinta-noite, na preparação para conseguir uma vitória tão marcante como a de hoje? Eu falo na coletiva de lá que a gente precisava ajustar comportamentos. E eu acho que no jogo de hoje, lógico, perfeito não fomos ainda, vai demorar ainda para a gente chegar próximo disso que a gente quer, que é a perfeição, a gente quer sempre a perfeição, mas nós melhoramos demais o nosso comportamento. E essa vitória é fruto dessa melhora. A gente está o tempo todo conversando, dialogando, mostrando o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, né? Ajustando. E quando precisa dar um puxão de orelha também, nós temos que dar um puxão de orelha. E um detalhe, acho que o Gabriel resumiu bem. O grupo saiu puto, saiu com o olho ferido, saiu consciente que fez uma péssima partida e que tinha que dar o troco. Hoje custasse o que custasse. E o preço foi alto, mas o troco foi dado. Oi, Guto, boa noite. Como que foi a conversa com os jogadores no intervalo? Porque o primeiro tempo termina com o Bragantino pressionando muito, até chegou a sair um gol que foi anulado por impedimento. E também queria saber se você já conversou com o Varley sobre o lance da expulsão.
Em relação ao gol anulado, estava mal posicionado, né? Ele estava mal posicionado e isso aí faz parte também. Nós temos que alinhar, né? O cara estava sobrando ali e estava bem impedido, né? Então, eu não coloco como um erro nosso, não. E a situação do Bragantino está nos pressionando, era o momento do jogo. O jogo, ele tem nuances para cima e para baixo, para cima e para baixo. E é o psicológico da partida. Eles nos deram espaço, nós fizemos 1-0. E aí a gente se posicionou, porque a gente não podia ficar o tempo todo agredindo com o jogador a menos. A gente dava os espaços que eles queriam. Eles acabaram achando numa rompida do centroavante, acharam o gol. A partir daí, eles tocavam, tiveram algumas bolas de enfiada, que as coberturas nossas não foram tão boas, mas o Gabriel chegou e corrigiu. Isso aí faz parte do processo, né? Faz parte da estrutura do jogo. Lógico que eu não quero que chegue nessa situação de goleiro, mas o goleiro também está lá para isso. E por isso que ele passa a ser respeitado, por causa que ele espata essas defesas difíceis, né? Segundo tempo, nós ajustamos alguns movimentos que eles faziam, que é típico, né? Fizemos com que os volantes não saíssem tanto para o lado do campo, centralizasse mais, para quê? Para que a gente pudesse fechar mais o meio e organizasse dentro da área. Eles não deixaram de cruzar a bola na área. Eles continuaram balançando e cruzando. Por dentro eles não conseguiam entrar. Eles continuaram balançando e cruzando. Só que a bola de diagonal já não saiu mais. Porque nós fechamos sempre baixando o lado da bola com o quinto homem, né? E levantando na área, como os volantes não saíam do lado, a gente ajustava o miolo da área. E aí nós temos dois caras de boa estatura, né? Os nossos laterais, o Rafael também tem uma boa estatura. E o Natanael, mesmo com uma estatura menor, vem se transformando em gigante, né? E nós não tivemos problemas. E as bolas que eles costumam fazer quando eles não conseguem, quando eles chegam no fundo, que é a bola para trás, como os nossos volantes estavam sempre bem posicionados, a gente tinha um posicionamento na frente da área. Eles, no primeiro tempo, o Johan espanou uma bola, que ele poderia ter feito segundo gol, se ele pega bem na bola. Mas no segundo tempo já não existiu esse tipo de lance. Quando eles chegaram para finalizar, nós tínhamos sempre alguém dificultando, travando, fazendo com que o chute não fosse à vontade. Então, eu acho que isso tudo é mérito para os jogadores, mérito para aquilo que a gente vem fazendo dia a dia de organização defensiva, né? E vamos olhar para frente. É muito bom comemorar essa vitória, mas, como eu falei, se a gente não chegar na pontuação que a gente deseja no final da festa, não vai ter valido nada. Ela serve muito para nos orgulhar, para nos moralizar, para nos motivar neste momento. Mas já passou, amanhã já passou. Hoje tem que comemorar, amanhã já passou e nós temos que olhar para frente. Doutor, boa noite. Na entrevista pós-jogo do Palmeiras e na pré-jogo hoje... Desculpe. Qual foi a pergunta para ele? Você já conversou com ele sobre isso? Não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo. Acho que não é o momento de conversar com ele. Ele estava desolado, estava completamente... para você ter uma ideia, ele estava tão chateado que o grupo foi tirar uma foto e ele precisou puxar ele para a foto. De tão chateado que ele estava consigo mesmo. Muitas vezes, o excesso de vontade acaba passando um pouquinho do ponto. E foi um lance ali de disputa, ele estava no meio de 3. O que aconteceu não foi que ele foi agressivo de tentar machucar o cara, ele foi proteger a bola
e o cara foi na bola também, e aí acabou acontecendo. Eu preciso olhar um pouco mais, mas para mim foi mais um acidente no lance do que um lance de maldade dele para cima do adversário. Boa noite, Guto. Na entrevista após o jogo do Palmeiras e na pré-jogo contra o Bragantino hoje, você citou muito o investimento do Bragantino, né, que se compara muito próximo ao Palmeiras, é um investimento muito mais alto do que o Coxa. Devido às circunstâncias do jogo, a esse investimento, o que você pode levar de vantagem para o próximo jogo, um clássico regional aqui em Curitiba? Cara, tem determinados momentos que o que define tudo é o coração, é a disposição, é a força de vontade. Quando você consegue ultrapassar o adversário nesse aspecto, as suas dificuldades físicas e técnicas, elas acabam sendo niveladas, e aí é o detalhe do jogo que faz toda a diferença. Que bom, Eu tenho que parabenizar todo o setor de preparação física e saúde do clube, que correu, os caras correram hoje. Tem que dar parabéns para os caras, né? Tem que valorizar o que os caras fizeram, o que os caras têm feito. Mas só é possível fazer porque os jogadores querem. São eles que querem. Os grandes responsáveis são eles. Em relação, volto a falar, tudo depende do quanto você está disposto a entregar e como você entra na partida. O futebol é um jogo de imposição. Quem consegue se impor mais, acaba levando. Hoje, de certa forma, mesmo com um jogador a menos, nós não deixamos de nos impor perante o nosso adversário, por isso que nós vencemos. Guto, boa noite. Hoje foi um jogo de muita força emocional da equipe, né? Isso é uma coisa, até uma característica da sua equipe desde que você chegou. Essa força emocional é uma das principais características da equipe. E mesmo depois do jogo muito difícil com o Palmeiras, hoje a expulsão no começo, a equipe não se abalou, conseguiu sair na frente, sofreu empate e ainda teve forças para buscar esse resultado no final. E se isso é uma questão que você vem trabalhando, essa parte emocional da equipe, para melhorar isso, e se isso é uma característica que pode ser boa agora no clássico, no próximo jogo? Quando você fala, você vem trabalhando, né? Existem profissionais dentro do clube e o que a gente faz é dar espaço para eles mostrarem o seu valor, mostrarem a sua qualidade. A primeira coisa, eles precisam ganhar o grupo. À medida que você ganha um grupo, que o grupo sente que o seu trabalho vai ser um benefício para eles vão comprar a ideia e vão ouvir e vão buscar executar, né? Então, existe a minha palavra, existe o posicionamento de reforço, de respaldo da direção o tempo todo, né? Mas existe o trabalho do profissional da psicologia também, né? Então, não é um trabalho simples onde se limita ao treinador. É um trabalho de uma equipe bastante grande e cada um sabe do seu nível de importância e a sua entrega é primordial para o efeito do trabalho. Guto, boa noite. Claro, a rodada vai ser concluída amanhã, mas você pode fechá-la com 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, exceto o Atlético Goianiense vença o líder Palmeiras. Essa margem garantida, o quanto de tranquilidade isso dá, até para buscar essa primeira vitória fora de casa, algo aí que certamente vem sendo pauta dentro do clube, porque até agora a campanha fora de casa vem sendo satisfatória. Deveria dar, mas na nossa cabeça não pode, porque não é o momento de entrar em tranquilidade em zona de conforto. O momento é de pressão interna para a gente buscar resultado. Então, mais do que nunca, nós não podemos facilitar o nosso caminho. Nós temos que estar focados e jamais tranquilos. Nós temos que estar focados, temos que estar com nível de concentração alto e querendo muito. Tranquilidade é uma palavra que gera zona de conforto, e nesse momento não podemos ter zona de conforto. Não podemos ter zona de conforto. Guto,
O Coritiba, com um jogador a menos, fez uma excelente partida, conseguiu resultado positivo, mas quais os principais ajustes que você já vem pensando para colocar em prática na Arena da Baixada domingo contra o rival? Se eu falar para você aqui agora, o Felipão vai me destruir no próximo jogo. Temos coisas para ser corrigidas, sim. Temos coisas para ajustar, sim. Vamos estudar bastante o time deles, né? Mas não posso falar para você. Desculpa, tá? Guto, de 8 gols marcados pelo Coritiba já no seu comando, 6 ou foi do Aleph Manga, ou foi do Fabrício Daniel, ou foi uma assistência como aconteceu hoje. Você está falando sobre a parte da organização defensiva, que você vem trabalhando nessa questão dinâmica, mas hoje, principalmente, o passe, né, a diagonal ali do Fabrício Daniel encontrou o Manga, e aí o resto acabou sendo história com o golaço que o Manga fez. Queria que você falar sobre a importância dessa dupla aí, que vem fazendo essa dobradinha e sendo tão importante nessas conquistas de pontos recentes do Coritiba. É o que eu falo sempre, né? Eu conto muito essa história para eles. Para a gente ter uma casa sólida, né? A gente precisa, para aparecer o telhado, para aparecer as janelas, precisa ter base, né? Senão, ruim tudo e não vai aparecer ninguém, porque tudo vai cair. Então, quando fala do Manga e do Fabrício, para eles poderem desempenhar o que eles vêm desempenhando em crescimento, tem o trabalho do Jesus, tem o trabalho do Bruno, tem o trabalho do Castanho, tem o trabalho do John, tem o trabalho do Gabriel, do Natanael, do Rafael, do Varley, dos que entram, né? Do Mosquira. É todo um grupo trabalhando, e lógico, quando o grupo trabalha bem, sempre uma peça ou outra vai se destacar. O destaque não é pelo fato de eles terem jogado mais do que todo mundo, não. Cada um dentro da sua função foi muito bem. E a função deles é justamente essa, de poder dar essa qualidade final. Afinal, eles são atacantes. Mas o mais legal é que eles não deixam de marcar. Eles não deixam de se entregar defensivamente. O Fabrício saiu extenuado de tanto correr para trás e também correr para frente. E o Manga, sempre que pôde vir para trás, veio, e às vezes a gente precisa deixar lá. Por quê? Porque ele oferece o imprevisível. Ele é imprevisível. E quando ele cria a situação do imprevisível, acontece o que aconteceu. Né? Que bom que nós temos esse perfil de jogador. Né? Mas que bom que a gente tem os outros também que dão toda a solidez para ele. Guto, queria aproveitar, já que eu não vou ter a possibilidade de falar contigo antes do Atletiba, te perguntar sobre o cenário assim, do clássico. O Coritiba chegando muito embalado pelos resultados em casa, mas ainda em busca da primeira vitória como visitante. E o Atlético, que nesse mês ainda tem uma final de Libertadores, mas desde que se classificou só ganhou um jogo em 6. Como que você avalia assim, o jogo no geral do domingo que vem? Eu não tenho que avaliar nada, nós temos que buscar ganhar. Né? Nós temos que buscar ganhar. E podia eles estarem embalados e nós numa condição de jogar em Curitiba não tão boa. A gente tem que superar, não dá para a gente prever nada. Como eu brinquei aqui, clássico é clássico e vice-versa. O que quer dizer isso? Tudo pode acontecer no clássico e a gente tem que se preparar para fazer o nosso melhor. Deus queira que a gente consiga fazer o que a gente vem fazendo no mundo. Né? Só uma coisa que eu esqueci, dia 12 agora é aniversário da minha esposa, mas aniversário também do Coritiba, do Coxa. Eu acho que o tamanho dessa vitória de hoje, eu acho que é um oferecimento à altura do torcedor, da dignidade do clube. Tá? É isso. Doutor, só para entender um pouquinho ali, você falou do gramado, né? A diferença de piso, jogar numa grama natural e jogar numa grama artificial. O jogo é muito mais rápido. É muito mais rápido.
Como que você pensa? Você pensa em fazer algum tipo de treinamento durante a semana numa grama sintética, já se preparando para as classes coletiva, e como colocar na cabeça dos atletas que vai mudar o campo, vai ser um jogo mais rápido, um jogo mais disputado? Não tem nada semelhante para a gente trabalhar. A semelhança para a gente trabalhar é tentar molhar ao máximo o nosso físico, né? E trabalhar em cima disso. O Coxa tá chamando. Seja sócio.